Já já o nosso culto vai começar. Você ainda tem alguns minutos para você poder pegar aquele café, talvez um copo d'água, acalmar o seu coração, juntar as pessoas que estão ao seu lado e focar agora naquilo que Deus quer falar para a sua vida. Eu quero te encorajar. Pegue o seu celular e desligue os dados móveis, desligue o Wi-Fi, para que esse seja um encontro entre você e Deus sem distração alguma, que você possa usar desse momento para Deus encher o seu coração, a sua mente e fazer com que você esteja ouvindo plenamente a palavra que Ele tem para você hoje.
grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder se par. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Seja bem-vindo nesta manhã a todos que estão nos acompanhando. Alegria, como sempre, receber a cada pessoa, a cada família. Que Deus esteja usando esse momento para falar bem de perto ao seu coração. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. O autor escreve e nos diz: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Curva sua cabeça comigo e vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos nesta manhã. Nós entendemos, Pai, que o Teu Espírito está aqui presente conosco. Use deste momento, Pai, para transmitir o Teu amor e a Tua palavra aos nossos corações, e a que a nossa resposta possa continuamente ser de louvor e de gratidão pelas maravilhas que tens operado em nossas vidas, e por isso nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, amada igreja. Vamos agora para o relatório do mês de junho, certo? Nesse mês, a gente realizou o cinema em casa. A gente enviava filmes para as mães, para elas passarem para os seus filhos. Os filmes eram desenhos bíblicos de amor e esperança. Também voltamos a realizar visitas nos lares. Nisso, a gente levava a palavra do nosso Deus e fazia orações ali mesmo, com pessoas que estavam sofrendo com depressão e ansiedade. Como vocês podem ver pelas imagens, a gente continuou com a entrega de atividade para as crianças e também com devocionais diariamente para membros e visitantes. No mês de junho, a gente conseguiu realizar 2 cultos para a glória do nosso Deus no templo, seguindo todas as recomendações necessárias. Meus irmãos, continuem orando e contribuindo com o projeto Em Bom Jesus da Lapa. Faça parte você também dessa obra aqui no Sertão. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e graça e paz. Alexandre e Kelly são os nossos missionários em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. É um privilégio caminhar junto com eles, orar por suas vidas e receber esses relatórios que muito nos encorajam e enchem os nossos corações. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele escreve para aquela igreja que ele fundou e que ele plantou, agradecendo as ofertas que ele tinha recebido das mãos daquela igreja. E no final, no versículo 17, ele diz: não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. O nosso crédito espiritual é amplificado, é ampliado, é feito com que Deus esteja se agradando com as nossas atitudes e ações. Quando nós contribuímos com alegria, segundo os propósitos de Deus, Deus vai ampliar o nosso crédito, ou seja, nós iremos tomar os próximos passos no nosso amadurecimento como cristãos e como servos do Senhor. Durante esses dias, nós temos tido o privilégio de ajudar também o pastor Sérgio, um dos nossos irmãos aqui da igreja, doou todo o material para que pudesse pintar toda a parte interna da igreja, fruto da generosidade e das doações desta igreja e dos nossos queridos irmãos. Queremos novamente agradecer a cada um que tem ofertado ao Senhor. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Use desse momento para você ofertar, fazendo uma transferência bancária e louvando o Senhor com as suas ofertas. Curve a sua cabeça comigo e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos pelas tuas provisões, pelo seu cuidar, pelo seu carinho em nossas vidas e ainda pelo privilégio, a alegria de poder ofertar de volta ao teu trabalho, ao teu reino, à tua obra. Use, Senhor, esses recursos para a manutenção dos nossos missionários, para a expansão do teu reino, para glorificar o teu nome, tanto perto quanto longe e ainda através das nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, és o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Senhor, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça comigo e procurar o Senhor nesse momento em oração. Aquilo que está no seu coração, presente a Ele. Faça conhecer o seu pedido, enquanto eu também apresento os pedidos que têm nos chegado durante esses dias. Oremos. Ó querido Deus, nós queremos nesta manhã colocar nas tuas mãos tudo o que está nos nossos corações. Nós temos motivos de alegria, pois nós temos visto a sua mão nos cobrindo com a sua proteção, nos livrando e libertando do mal, e nós temos experimentado a sua bondade. Eu quero agradecer junto a todos que estão nesse momento, agradecendo a ti também, pois eu sei, Pai, do teu amor, do teu carinho e do teu cuidar. Continua, Senhor, a nos assistir com a tua presença. Eu peço, Senhor, que esteja nessa manhã operando curas e milagres de restauração física, onde há enfermidades, onde há lutas com a saúde, seja pelo Covid, seja por outros motivos. Nós apresentamos cada pessoa, cada lar, cada situação que luta com uma enfermidade. E pedimos, Senhor, que estejas ali tocando e restaurando fisicamente. Nós pedimos, Senhor, por paz interior,
para aqueles que estão também aflitos por muitos motivos. Às vezes é por uma questão econômica, às vezes são por causa de outras questões que envolvem relacionamentos quebrados, dificuldades em casa com familiares, ou talvez dificuldades em relacionamentos de amizade, até relacionamentos profissionais. Eu quero colocar tudo isso nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus que não apenas nos olha, mas nos ouve e é desejoso de encaminhar as Suas soluções para as nossas vidas. Opera, Senhor, nos nossos corações para que nós estejamos prestes e prontos a ouvi-lo e a obedecê-lo em toda a situação, para que a Tua vontade, o Teu bem-querer se faça presente e seja realizado nas nossas vidas. Nós te agradecemos também, Senhor, pela a presença de todos os profissionais de saúde, tanto da nossa igreja, como também espalhados pelo Brasil. Cada pessoa, Senhor, que expõe a sua vida a risco no esforço de proteger outras pessoas contra este vírus que nos assola e ainda em outras enfermidades. Esteja guardando e protegendo. Em específico, eu peço por todos da nossa igreja que, de alguma forma, estão se arriscando para poder ajudar a proteger e a salvar outras pessoas. Eu também te agradeço por esta igreja. Nós temos, Senhor, sido tão abençoados com as ministrações da Tua Palavra a partir da equipe pastoral, pelas devocionais toda manhã, pelos encontros que nós temos mantido e tido durante a semana nos vários setores. Tudo isso tem acalentado e alentado os nossos corações. E nós queremos Te agradecer. Agora, Pai, continua a nos assistir ainda nesta nova semana. Abre, Senhor, os caminhos certos perante o nosso andar, para que nós não erramos, mas que nós acertemos, Senhor, nas nossas passadas. Para a honra e glória do Teu nome pedimos, em nome de Jesus. Amém. Renove sua esperança. Esta é a nova série de sermões, de mensagens, baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu espero que você esteja sendo abençoado, como eu tenho sido abençoado por poder estudar e reler essa carta tão preciosa do apóstolo Pedro, o apóstolo da esperança. Nós vimos no primeiro sermão, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, a verdade que é o tema desta carta, o tema esperança. Ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro nos diz que nós somos regenerados, que nós nascemos de novo para uma viva esperança. Isto é, não é apenas um desejo, não é apenas uma expectativa. Na verdade, esperança na Bíblia é certeza. Ele está dizendo que nós fomos regenerados, nós fomos salvos, nós fomos transformados para viver uma vida marcada pela esperança viva. Isto é, a certeza da glória futura, de que estaremos com o Senhor para sempre, mas também a certeza de que Deus está cuidando de nós em cada detalhe e cuidando da nossa história e da história do mundo. Os cristãos têm como marca a esperança, a fé, a esperança e o amor. E a viva esperança é o que o apóstolo Pedro explora aqui nessa carta. Ele vai nos dizer, ele está nos dizendo, está nos ensinando como essa viva esperança se aplica a cada área da nossa vida. Na primeira semana, nós vimos como essa viva esperança nos capacita a enfrentar tempos de provações que os cristãos dispersos lá no primeiro século enfrentavam, para os quais Pedro escreveu. Nós também que enfrentamos as nossas lutas, a esperança, a viva esperança, essa certeza da vida futura e da presença de Deus agora conosco, nos ajuda a enfrentar as provações. Vimos na segunda semana como essa viva esperança é um incentivo para uma vida santa. Como Pedro diz e João reforça dizendo, quem tem
nele, em Deus, essa esperança da vida futura, purifica-se a si mesmo. E o apóstolo Pedro diz que devemos esperar inteiramente na graça que há de se revelar. Portanto, a viva esperança nos motiva, nos incentiva a uma vida santa. Hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Como nós podemos identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo para você refletir. Como nós podemos identificar qual que é a marca iniludível, irrefutável, de que alguém é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você sabe qual que é a marca? Jesus nos disse qual é essa marca. Há várias marcas que definem o que é um discípulo, o que é um cristão, mas Jesus, na noite da última ceia, depois de lavar os pés dos discípulos, na chamada cerimônia dos lava-pés, lá em João capítulo 13, versos 34 e 35, ele nos dá um mandamento e faz uma afirmação. O mandamento é o seguinte, está aqui em João 13, 34, ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros, ou que também vos ameis uns aos outros. E aí ele diz: nisto todos conhecerão, ou todos saberão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, o amor é a marca de um verdadeiro discípulo. Por isso, Pedro fala sobre isso também. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre que nós somos regenerados ou fomos salvos para amar. O amor é algo que se espera, é o alvo da vida, é a consequência daquele que foi regenerado, daquele que foi purificado pela palavra de Deus. Então, salvos para amar é a mensagem de hoje, e eu quero convidar você para nós lermos o texto da palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, os versos finais. Nós terminamos semana passada no verso 21, agora os versos 22 a 25, em que ele vai falar do amor como alvo de vida de quem já nasceu de novo e tem uma viva esperança em Cristo. A viva esperança como nos levando a amar, a expressar o amor. Olha o que diz o texto do apóstolo Pedro nos versículos finais, 22 a 25. Um dos temas dessa parte da Bíblia é o poder da palavra de Deus, a respeito do qual eu vou falar na semana que vem, o poder da palavra. Mas hoje o tema é amor, salvos para amar. Olha o que Pedro diz, verso 22 em diante. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Verso 24. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Salvos para amar, a viva esperança como nos encaminhando para expressar uma vida de amor. Tertuliano é conhecido, ele viveu no 2º século da nossa era, ele é um dos chamados pais da igreja, um pai latino da igreja. Ele era formado em direito e ele, como apologista, os apologistas eram pessoas, cristãos que viveram aí, vejam só, pouco tempo depois dos primeiros apóstolos, terceira geração, muito provavelmente, logo depois aí dos apóstolos, ele viveu no século II. Os apologistas faziam a defesa do cristianismo diante das autoridades, porque o Império Romano era implacável, era cruel com os cristãos não eram compreendidos, suas doutrinas não eram compreendidas, eles não eram aceitos, entre outras coisas, porque eles eram acusados de não submeter
ao imperador, ao poder do imperador, eles tinham um rei paralelo que era Jesus Cristo. Os apologistas foram cristãos que tinham como tarefa fazer a defesa da fé cristã para lutar por liberdade religiosa no Império Romano ou dentro do Império Romano, defender a existência legal do cristianismo. Tertuliano, suas primeiras obras defendiam as crenças e as práticas cristãs que os cidadãos romanos não entendiam e por isso perseguiam os cristãos. Ele, Tertuliano, dizia que o cristianismo tinha uma ética superior à ética dos não cristãos, que ele argumentava que a vida cristã ensinada nas Escrituras e praticada na igreja era moralmente superior. Sua obra mais importante é conhecida como Apologia, ou simplesmente Defesa. No capítulo 39, numa das linhas, ele fala sobre várias, como eu disse, ele vem fazendo a defesa do cristianismo, por que devemos dar liberdade de religião para os cristãos, ele vem defendendo, vem explicando, vem argumentando, ele era formado em direito, ele usava tanto a filosofia quanto o direito para fazer a defesa do cristianismo. Ele então, nessa obra dirigida aos governantes do Império Romano, ele defende os cristãos, apelando por liberdade religiosa nesse império cruel. E na obra Apologia, ele fala do amor dos cristãos. Vejam só o testemunho que ele dá. Ele fala aí no capítulo 39 da Apologia. Mas são principalmente as ações de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca em nós. Está dizendo que o amor dos cristãos pelos cristãos e pelas pessoas em geral não era compreendido, era motivo até deles serem perseguidos. E ele diz, veja, eles, os cidadãos romanos dizem, como os cristãos se amam, porque eles, cidadãos romanos, são dominados pelo ódio mútuo. Veja como eles, os cristãos, estão prontos para morrer um pelos outros, pois eles mesmos, os cidadãos romanos, estão prontos muito mais para se defenderem e matar. E eles então estão com raiva de nós, porque nós também, cristãos, nos chamamos de irmãos. Um belo testemunho. Vejam só, Tertuliano imaginava e dizia que os não cristãos olhavam para os cristãos e não conseguiam entender aquele amor fraternal, aquele amor muitas vezes sacrificial um pelo outro, ele chamando de irmãos. E ele diz até que esse era motivo de perseguição à igreja. Eu fico imaginando esse belo testemunho. O que as pessoas diriam dos cristãos hoje? Será que eles diriam assim, vejam como se amam? Eu espero que sim. Mas imaginou se eles olharem para nós e disserem assim, vejam como eles se criticam mutuamente, vejam como eles julgam uns aos outros, vejam como eles brigam uns com os outros. Isso de fato deporia contra o cristianismo. Eu espero que nós tenhamos, vou dizer aqui contra nós, o fato de que nós amamos realmente uns aos outros, como esses cristãos do tempo de Tertuliano, do tempo também do primeiro século, amavam uns aos outros. Hoje, queridos, eu quero ver então que a viva esperança, o novo nascimento, a regeneração, leva cada cristão a viver uma vida marcada pelo amor. Mas amor é uma palavra enfraquecida, como tantas outras palavras, não só no nosso tempo, naquela época também. Vejam só, nós usamos de maneira muito ampla. Tem pessoas que dizem assim, eu amo pizza, eu amo sorvete, eu amo viajar. Então nós vamos usando essas expressões, né? Eu amo. Mas com isso nós corremos o risco de enfraquecermos a palavra amor. Como usamos também a palavra adoração, eu adoro isso, adoro aquilo. Mas pense na palavra amor, dizer eu amo. Afinal de contas, o que significa dizer de fato eu amo? O que significa de fato declarar amor ao próximo? Quais são as implicações? Amor aos cristãos e aos não cristãos. O que significa? Quais as implicações desse amor?
Quando eu falo do enfraquecimento da palavra amor, me lembro de uma história de uma menina que foi almoçar na casa de uma amiguinha. E chegando na casa da amiguinha, brincaram bastante de manhã, a mãe foi preparar o almoço para a filha e para a coleguinha da filha. Preparou o almoço, colocou na mesa, e ao colocar na mesa, perguntou para a visitante assim: você gosta de brócoli? Aí a menina disse assim: eu amo brócoli. Então a mãe colocou ali, brócoli no prato ali da amiguinha da sua filha, e ao final do almoço ela observou que a menina tinha deixado todo o brócoli no prato. Aí perguntou para a menininha: mas você não disse que ama brócoli? Ela falou assim: eu amo brócoli, mas eu não gosto de comer brócoli. Aí eu me pergunto, o que quer dizer eu amo brócoli? Talvez ela amasse a aparência do brócoli, talvez ela até gostasse, mas não gostasse para comer. E quando eu penso no amor, é exatamente isso. Dizer assim, eu amo, é fácil, mas o fato é que praticar o amor bíblico é que é o grande desafio. Dizer eu amo é como dizer assim, eu gosto de brócoli, eu amo brócoli. Mas o fato é o seguinte, você gosta mesmo, você ama mesmo. Você ama, realmente pratica, os salvos devem viver em amor. O texto que lemos, versículos 22 e 23, que são os dois primeiros que li, nos fazem algumas afirmações. Primeiro, é que a nossa vida foi purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Verso 23, que nós fomos regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Queridos, nós somos, está dizendo o texto, novas criaturas. Tivemos nossos pecados purificados, nós fomos regenerados, isso é, nós nascemos de novo, isso é, nós fomos resgatados da escravidão do pecado, fomos purificados do pecado pela obediência à palavra, então já nascemos de novo pela palavra, temos a nossa vida purificada e transformada pela palavra e isso nos leva ao quê? Ao amor fraternal. É o que diz o texto. Sendo regenerados, e também no caso, no versículo 22, diz assim, tendo a nossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva, que conduz ao amor fraternal. Outra tradução diz que tem como alvo o amor fraternal. Queridos, uma vez transformados pela palavra, uma vez purificados pela palavra, essa purificação e essa regeneração nos leva a viver vidas marcadas pelo amor. Mas vamos lá, Pedro qualifica esse amor, para que ninguém não entenda o que é amor, para que ninguém fale de amor sem entender as implicações. Ele fala que amor, que essa regeneração, que essa obediência à palavra nos conduz, amor fraternal não fingido. Ele diz, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Vale a pena você depois fazer o exercício de olhar para esse texto, para esse versículo aqui, o verso 22, em outras traduções. Olha o que diz outras traduções. A João Ferreira de Almeida, atualizada, usa a expressão amor fraternal não fingido, e diz, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. A Almeida, corrigida e fiel, diz, o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Nova Versão Internacional diz, amor fraternal e sincero. Amem-se sinceramente uns aos outros e de todo coração. E Nova Almeida Atualizada diz, amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Neste versículo, Pedro usa mais de uma palavra para falar de amor. Você sabe que no grego há mais de uma palavra para descrever o amor. Há pelo menos 3 palavras, alguns dizem até 4 palavras que falam do que é amor. Vejam só, existe o amor
No caso aqui, nós temos o amor Filadélfia, o philos, amar, o amor fraternal não fingido. E existe aqui a palavra que ele usa, amar-vos uns aos outros de todo o coração, ele usa a palavra ágape. Então aqui, de 4 palavras no grego, ele usa 2 delas, do amor philos e do amor ágape. O amor fraternal e o amor, que eu gosto de usar a expressão, o amor incondicional, o amor sacrificial. O autor Warren Wiersbe diz o seguinte: compartilhamos o amor fraternal porque somos irmãos e irmãs em Cristo e temos semelhanças. Compartilhamos o amor ágape porque somos de Deus e, portanto, podemos ignorar as diferenças. Pedro está nos dizendo que a obediência à palavra nos conduz a 2 tipos de amor. Há um amor fraternal e um amor mais do que fraternal. Há um amor incondicional. Há um amor que pode ser aplicado com todas as pessoas, queridos, não só com irmãos em Cristo. Fomos salvos para amar. É a palavra de hoje. Nós somos salvos para amar. Eu quero pensar então hoje sobre 3 características desse amor que se espera de cada um de nós que tem a viva esperança, que foi regenerado pela palavra e ele agora foi purificado também pela palavra. 3 características desse amor que Deus espera de nós. Vamos compartilhar essas 3 características aqui. Em primeiro lugar, queridos, é um amor sincero, um amor não fingido. Ele diz aqui para nós, o amor fraternal seja não fingido. Queridos, a expressão não fingido significa não hipócrita. Esse amor entre os irmãos tem que ser sincero. Paulo diz isso em Romanos 12, o amor seja sem fingimento. Odiai ao mal e apegai-vos ao bem. E ele diz ainda, verso 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Queridos, o amor está no centro da vida cristã. Jesus declarou que seria por meio do amor entre nós, os discípulos, é que nós seríamos conhecidos como de fato seus discípulos, seguidores de Jesus. Como João também diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdades. O amor entre os cristãos, como no tempo de Tertuliano, como no tempo dos cristãos do primeiro século, é uma atração irresistível para os não cristãos. Agora, é um amor que vem de Deus. É um amor que Deus nos dá por meio da sua palavra que foi implantada em nós. Então, a primeira característica do amor, a marca deste amor, de quem já tem a viva esperança, é que é um amor não fingido. É um amor sincero. Segundo lugar, queridos, ele nos diz aqui, ele usa a expressão como que confirmando, ele fala que é um amor puro. Um amor puro. E aí, por puro, pode parecer, qual a diferença entre puro e sincero? Na verdade, Pedro está usando aqui de maneira complementar. Ele quer dizer que é um amor não fingido, um amor sem hipocrisia, mas está dizendo algo mais aqui. Ele está dizendo que é um amor purificado pelo fogo. É como a expressão significa, como uma videira limpa por poda, foi podada e assim apta para dar frutos. Amor puro é livre de desejo corrupto, de pecado, de culpa. É livre de toda mistura do que é falso. É um amor inocente. É um amor não manchado com a culpa de qualquer coisa. E aí, queridos, sabemos, dependemos do Espírito Santo para limpar o nosso coração. Só Ele pode fazer isso. É o que diz aqui quando diz que as nossas almas foram purificadas, tendo a vossa vida purificada. E essa vida purificada nos permite ter um amor puro, um amor inocente, um amor não manchado com qualquer tipo de culpa. Agora, você não pode, eu não posso amar nessa dimensão bíblica se nós tivermos pecado, os pecados não confessados em nossa vida. É por meio da confissão de pecado, da purificação do pecado, é que o amor puro flui em nós. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o amor é a marca
do cristão, pois é a evidência mais eloquente da nossa salvação. Portanto, a primeira marca do amor que Deus espera de cada um que tem a viva esperança é o amor sincero. Agora, em segundo lugar, é o amor puro. Mas não apenas isso. Ele fala também, queridos, que esse é um amor intenso. O texto usa a palavra ektinos, que é uma palavra usada para falar, por exemplo, de oração fervorosa, incessante, perseverante. Palavra que Pedro usa também lá em Atos 2:5. Lucas registra, na verdade, quando Pedro está preso, a Bíblia diz que a igreja fazia oração por ele incessante, oração perseverante, oração fervorosa. É a palavra ektinos. É uma palavra também usada no mundo dos esportes para falar de esticar o músculo ao máximo. É a palavra traduzida, como disse por Lucas, lá em Atos 12:5, como intensamente. 1 Pedro 4:8, Pedro também usa essa expressão quando diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Queridos, o amor que Deus espera de nós, fomos salvos para amar de maneira sincera, de maneira pura e de maneira intensa. Nas traduções que li, logo na abertura desse sermão, vimos o amar ardentemente. Eu confesso que eu fico encantado com o fato de que Pedro apenas não falou assim, amem-se mutuamente, amem uns aos outros. Ele qualifica esse amor, porque ele sabe que amor é uma palavra abusada, uma palavra pouco compreendida, e ele quer que nós estejamos a par das implicações desse amor. Tem que ser amor verdadeiro, porque existe amor falso. Ele está dizendo amor verdadeiro. Amor, nesse caso aqui, amor intenso, é amor que nós temos que nos esforçar para praticar, como um atleta que treina até exaustão, em busca dos melhores resultados. O amor cristão sai da dimensão do mero sentimentalismo ou do sentimento para se tornar um trabalho, um esforço. Nós mostramos amor quando tratamos as pessoas como Deus trata. Por exemplo, Deus nos perdoa, e é difícil perdoar, nós perdoamos. Deus é bondoso, nós agimos com bondade. Deus tem compaixão, nós temos compaixão. Deus é gentil, nós tratamos as pessoas com gentileza. Então as marcas desse amor é amor intenso, é amor que tem um trabalho, que tem esforço, é o que Deus espera de nós. Nós fomos salvos para amar. Todo aquele que tem uma viva esperança, que foi regenerado, que teve a sua vida purificada, ele tem como alvo de vida o amor. Fomos salvos para amar. Da mesma verdade, como salvos para a santificação, nós fomos salvos para amar. Amor é o alvo de todo aquele que é regenerado e purificado pela palavra de Deus. Relendo o verso 22 que diz: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva, que conduz ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Outra tradução diz, amor ou obediência à verdade que tem como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo coração. Queridos, amar ou amor é a marca do cristão. Que tipo de amor Deus espera de nós? Um amor sincero, isso é, sem fingimento. Um amor puro e um amor intenso. Esse amor que é manifestado através do philos, o amor fraternal com os irmãos, mas é mais do que isso, é amor ágape, é amor por aqueles também que não têm a Jesus. Nós precisamos, nessa marca do cristão, trabalhar constantemente para alcançar este alvo, o amor. Amar biblicamente requer muito esforço. Mas aí o Warren Wiersbe diz que nós temos 2 assistentes para nos ajudar a amar
nessa perspectiva. Nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo. A palavra que nos orienta, a palavra que nos purifica, a palavra que abre os nossos olhos, a palavra que mostra o que é amar. Temos a palavra de Deus. Esse texto fala tanto sobre palavra, porque a palavra é poderosa, ela é viva, a palavra de Deus. O primeiro assistente é o assistente maravilhoso que diz Warren Wiersbe, é a palavra de Deus. O segundo assistente é o Espírito Santo. O Espírito Santo que produz o seu fruto, que inclui o amor. Temos dois assistentes maravilhosos. A palavra de Deus que nos alerta, que nos mostra, que nos revela o que é amor e nos alimenta para produzir esse amor. E o Espírito Santo que nos dá poder para viver essa vida de amor. Cheios da palavra e do Espírito Santo, vamos manifestar este amor de Deus em nossa vida diária. O amor fraternal e o amor ágape, o amor filos e o amor ágape, o amor para com os irmãos e o amor para aqueles que não fazem parte da comunidade cristã. Eu quero fazer uma pergunta que é um desafio final para você. O que você vai fazer ainda essa semana para poder começar a viver como alguém que foi salvo para amar? O que você vai fazer para que esse amor se manifeste com mais profundidade na sua vida familiar, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com as pessoas em geral, no seu relacionamento com os irmãos em Cristo? O que você vai fazer de maneira prática? O que você pode fazer para demonstrar esse amor nesses variados círculos? Amor para com a sua família, amor para com os seus colegas de trabalho, se você trabalha, para os seus colegas de universidade, de escola, no seu círculo de amizade, amor para os membros da igreja. O que você vai fazer de maneira prática para não apenas falar, mas para viver este amor? Logicamente, como disse, o primeiro passo é: encha a sua vida com a palavra de Deus. Busque a ajuda do Espírito Santo e comece a demonstrar este amor. Uma frase que eu vi dias atrás chamou a minha atenção. A frase dizia: o problema básico do cristianismo são os cristãos. O problema básico do cristianismo são os cristãos. O que ele quer dizer com isso? É que nós somos a maior propaganda do cristianismo ou a maior antipropaganda. Foi Jesus quem disse: por amar uns aos outros, o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele. Mas se nós não vivemos de acordo com os mandamentos, nós não obedecemos, a Bíblia diz: aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, nós nos tornamos antipropaganda. E quero dizer a você, nós cristãos devemos ser conhecidos como as pessoas mais amáveis. E por mais amáveis eu me refiro ao seguinte: primeiro, eu quero dizer mais amáveis porque não há completude, nós não somos perfeitos, somos mais, queremos fazer um pouco mais. Mais amável significa as pessoas menos preconceituosas, menos julgadoras, menos egoístas, menos grosseiras, muito mais gentis, muito mais compassivas, muito mais gentis e amorosas com as pessoas. O texto diz: amar sem hipocrisia, amar com sinceridade, amar com intensidade, os de dentro e os de fora. Porque são palavras de Jesus. Ele diz: eu vos dei um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus nos capacite a amar nessa dimensão. Um amor sincero, um amor puro, um amor intenso para com os irmãos em Cristo e com as pessoas em geral. Porque ao vivermos uma vida de amor, nós vamos ser a propaganda de Deus para o mundo. Nós fomos salvos para amar. Nós que temos a esperança em Cristo, fomos salvos para amar. Que essa viva esperança nos incentive a ter como alvo este amor, que só é possível em nossa vida com a atuação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Que nós, com a graça de Deus, sejamos pessoas mais amorosas e mais amáveis. Que Deus nos abençoe.
Amém. Pastor Elias, as suas palavras certamente têm encontrado moradia nos nossos corações. E eu sei que Deus tem falado bem de perto a sua vida, o seu coração, ao ouvir esta mensagem desta manhã. Não endureça o seu coração, mas deixe que Deus ainda continue a operar durante esse dia e ao longo de toda essa semana. Estamos chegando bem perto ao final do nosso culto. Já já iremos terminar com o último momento de louvor, mas eu quero lembrá-los de ficar e participar na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, que em poucos minutos começa às 10h30. E você poderá se juntar ou pelo canal do YouTube, vai ter o link ali no YouTube, e não se esqueça de se inscrever ali no nosso canal, ou talvez numa das aulas que já tem sido montado pelo Zoom, pelo Google Meet, e você poderá participar numa dessas oportunidades. Não deixe de participar da EBD, certamente será bênção, como tem sido para muitos que participam junto conosco. Mas você ainda tem alguns minutos, toma um cafezinho, se ajeita e vamos para a nossa EBD. Hoje à noite nós voltaremos às 19 horas. Você é o nosso convidado. Esteja aqui de volta neste mesmo canal para novamente louvar junto ao Senhor e ouvir uma parte da palavra de Deus direcionado à sua vida. Boa aula, que Deus abençoe a sua vida.